tinha preparado uma palavra e aí depois eu senti de mudar. E não é simples mudar assim uma palavra. Para mim, eu não acho assim, eu não acho simples porque eu sempre gosto de preparar, de organizar as ideias, mas eu mudei porque eu senti no coração de mudar. Então, que o Senhor me conduza, porque eu tinha preparado outra coisa, mas eu vou falar daquilo que eu senti no coração de falar, tá bom, irmãos? Eu quero ler apenas um versículo muito conhecido que se encontra em 2 Coríntios 4, 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Amém? Amém. 4 e 7, né? Isso. Amém. Posso ler? Amém. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Amém? Amém. Esse versículo é bastante conhecido, né? Eu senti no coração de falar um pouquinho disso, que eu tinha preparado e estava indo por outro caminho, mas vamos ver o que Deus coloca em nossos corações. Bom, e refletindo sobre esse versículo, sobre o tesouro, né, que o Senhor depositou em nós como vasos de barro, eu entendo que todas as coisas assim maravilhosas que o Senhor colocou dentro de nós, sonhos, visões, projetos, talentos, dons, nós sabemos que são alvos do inimigo, né? O inimigo investe para roubar aquilo que o Senhor nos entregou. Porém, ele teme homens e mulheres que transformam as suas visões em ação. Né? O inimigo teme aquilo que o Senhor nos entregou. Porém, assim, o nosso mundo privado, né? O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, nossos afazeres domésticos. Amém? Alguém falou? Ah, não. Tá bom. Então, a nossa esfera de influência vai muito além do nosso mundo privado, dos nossos afazeres, nosso dia a dia, embora não desmerecendo isso, porque isso é algo valoroso, porque o nosso ministério, nosso primeiro ministério é a nossa família, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos. É algo de valor, Deus honra isso, né? Mas Deus quer nos levar além desse dia a dia, né, desses afazeres que a gente tem compromisso todos os dias para fazer. E apesar assim, da nossa obediência a Deus ser uma decisão pessoal, não é algo que concerne somente a nós. Tem muito mais a ver com o outro do que com a gente mesmo, né? Aquilo que a gente se propõe a fazer na obra do Senhor. Então, o propósito de Deus na nossa vida vai muito além, muito maior. Começa no dia do nosso nascimento e terminará no dia da nossa partida desse mundo. Né? Deus tem os dias estabelecidos com todo o propósito que Ele tem para cada uma de nós. Todo o plano dele, o projeto de Deus para as nossas vidas e através de nós, se cumprem dentro desse plano de Deus, desse projeto que Ele criou para cada um. E há um tempo assim preparado, firmado por Deus para que isso aconteça. Há Ele nos chamou para cumprir. Travou? Travou um pouquinho, mas já voltou, irmã Eva. Tá bom. E Deus, Ele tem a chave para abrir esse ministério que Ele colocou nas nossas mãos como mulheres. Ele tem essa chave e Ele abre no tempo oportuno. Só que nós podemos
fechar isso. Muitas das vezes nós fechamos aquilo que Deus abriu como uma porta de oportunidade, de cumprir, de vivenciar e de expandir aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Eu falo isso como experiência porque houve um tempo da minha vida de obediência a Deus, em cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. E vivenciei e presenciei coisas tremendas, grandes, maravilhosas na presença do Senhor. Mas houve também tempo da desobediência. E nesse tempo da desobediência, o Senhor me deu um sonho. Eu me lembro que eu estava assim, distante daquilo que o Senhor tinha proposto para mim, e fui cuidar das coisas da terra. E fui cuidar da família também, fui cuidar de trabalhar mais do que deveria. Não que isso seja ruim, mas eu esqueci daquela aliança que eu tinha com Deus, a aliança que Ele tinha comigo, e fui fazer as coisas apenas terrenas. E nesse tempo o Senhor me deu um sonho, que na época eu estava afastada e não entendi muito no dia que eu sonhei, mas depois o Senhor foi me dando discernimento. Eu tive um sonho que eu entrava numa casa para orar, e ao chegar nessa casa, eu entrei, tinha um quintal grande, e a casa ficava nos fundos, e quando eu entrei na casa, e que eu olhei para a parte inferior da casa, tinha um cômodo, tipo um porão, e lá tinha uma moça sentada numa cadeira, e quando eu olhei para ela, eu me assustei, me deparei com uma pessoa assim, visivelmente aprisionada, a mente aprisionada, alguém que estava assim, sendo, de alguma forma, sofrendo uma prisão espiritual. E eu levei aquele susto, eu recuei, saí do quintal, saí no portão, peguei uma chave, a chave estava na minha mão, me lembro bem disso, eu tranquei aquele portão e joguei a chave para dentro do quintal. E eu não entendi muito bem, depois eu fui entender, quando passei o processo, que todo aquele que se afasta dos propósitos de Deus passa. E eu entendi que Deus havia me dado aquela chave, chave remete à autoridade, Deus havia me dado a autoridade, e eu joguei fora aquilo que o Senhor tinha me entregue. Eu abandonei o ministério, abandonei tudo e recuei, retrocedi. E, irmãs, o preço da desobediência é muito alto. E não queiram pagar o preço da desobediência. Então eu entendi naquele sonho que eu havia desperdiçado o ministério que o Senhor havia me dado. Então todos nós possuímos um tesouro dentro de nós. Todos nós recebemos de Deus um tesouro, talentos, dons, habilidades, e que esses dons e talentos, eles têm mais a ver com outras pessoas do que com a gente mesmo. E muitos desses tesouros são desperdiçados, enterrados todos os dias. Todos os dias, criatividades e habilidades são desperdiçadas por falta de coragem, por medo, por insegurança, por rebeldia, por desobediência. São desperdiçados. E podemos, assim, nos tornar a mulher que Deus quer que sejamos, mas podemos também impedir. Um versículo que eu até anotei, que é muito conhecido, Isaías 54, fala: alarga a tua tenda, mas firma bem as estacas, não impeçais. Deus quer que a gente alargue, que a gente expanda aquilo que Ele nos deu. Ele quer que a gente use os nossos talentos, os nossos dons, o tesouro que Ele depositou, que Ele confiou em nós, a nós. Deus quer que a gente use na obra. E Ele fala: alarga a tua tenda, mas firma as estacas. Vigia, ora, guarde a minha palavra, porque estudar, expandir, crescer, isso faz parte dos propósitos de Deus. Mas se a gente não firmar as estacas, a gente se deixa levar pelo mundo, pelas ofertas, por aquilo que os nossos olhos veem, a gente vislumbra com os olhos e se deixa o nosso coração ser levado. Então,
não impeçais. A gente tem o poder de impedir a obra que o Senhor tem nas nossas vidas. Deus quer alargar, Deus quer ampliar. E muitas das vezes a gente mesmo fecha, a gente mesmo impede aquilo que o Senhor tem de grandioso para usar e para fazer através de nós. E foi o que aconteceu comigo. Cada talento que a gente recebe é para abençoar outras vidas. Deus nos entrega algo que não é nem para nós. Talvez os frutos das sementes que a gente planta, talvez a gente nem veja, talvez a gente nem contemple, mas as sementes precisam ser lançadas. E há uma semente de grandeza dentro de nós para ser germinada. Nós colhemos frutos de sementes que outros plantaram, outros semearam. Eu sou fruto da oração das minhas irmãs. Eu me lembro que eu não era evangélica, minhas irmãs pregavam para mim, eu ria, achava que elas eram cafonas, porque acho que eu já até falei isso em alguma reunião, e eu zombava delas, mas elas estavam lá pagando um preço, semeando, orando por mim, e hoje eu sou fruto, e eu tenho muito respeito e gratidão por isso. Hoje eu estava ocupada aqui preparando a palavra que eu tinha mudado, então eu já estava um pouco aflita porque tinha mudado, mas eu fui na casa da minha irmã, que mora lá na praia de Itaipu, para orar com ela, porque ela estava precisando. Eu falei, Senhor, eu vou e vou entregar nas tuas mãos e tudo está no teu controle, porque eu sei o quanto ela orou por mim nos momentos que eu nem convertida era. E então a gente tem que ter gratidão pelas sementes que outros plantaram, porque nós somos fruto de sementes de outras pessoas. E eu sou muito grata a Deus. E eu até anotei aqui algumas situações, né? Que talvez, assim, a gente não venha colher, porque nós temos um compromisso em semear aquilo que Deus nos entregou, porque não é nosso. A parábola dos talentos fala isso, que Deus deu talentos e alguns multiplicaram e teve um que enterrou. Talento enterrado é algo muito sério, porque não é só por ser inútil. Aquele talento torna-se inútil, mas se torna perigoso. Não usar o talento que o Senhor nos deu é algo perigoso, porque é algo que nós vamos dar conta, porque não nos pertence. Foi nos confiado por Deus com um propósito. E nós não temos o direito de roubar das gerações futuras ou das pessoas do nosso tempo aquilo que Deus nos deu para usar que não é nosso. Nós não temos esse direito de tirar das pessoas o bem daquilo que o Senhor nos confiou. E dentro de nós há algo grandioso que o Senhor colocou. Não nos pertence. Então, como que nós vamos dar conta a Deus um dia de algo que Ele nos confiou e nós não usamos e guardamos para nós? E como saber? Como saber? Assim, o nosso ministério, o nosso chamado, a gente sente arder no nosso coração. Muitas das vezes, assim, mesmo que a gente ache pequeno, né, irmã Maria? A gente pode achar assim, aquilo que eu tenho para oferecer aos outros é muito pequeno, mas não é. Não é, porque Deus não vai errar. É tudo que o Senhor nos deu, por menor que a gente ache, é importante para o crescimento do reino. Tudo aquilo que o Senhor confiou, seja um ministério de oração, seja um ministério de você orar na sua casa, interceder pelas vidas, não é pouco, não é pequeno, porque o Senhor colocou no seu coração de orar pelas pessoas, você vai estar sustentando aquelas pessoas com a sua oração. Deus sustenta, mas você vai estar ali intercedendo e o Senhor abençoando aquelas vidas com a tua oração. Não é pequeno, é grandioso. Você sente aquilo arder no seu peito. Mesmo que muitos não acreditem. Eu vou até mais além, mesmo que não entendam. Você precisa acreditar. Você precisa entender que se Deus te deu, é porque é importante. Porque tudo aquilo que Deus faz é importante, né? Por mais que pareça pequeno. Então você sente arder no teu peito, você sente aquilo chamando para fazer, né? Então é assim que a gente sabe, né? E orando, é claro, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim?
qual é o propósito na minha vida? Porque todos nós temos. Nós viemos ao mundo com um propósito, né? E a gente precisa liberar isso que o Senhor nos deu. É algo assim muito sério e muito importante. Liberar o potencial. A gente não nasce com coragem. Ninguém nasce com coragem, mas a gente nasce com potencial. Mas para colocar esse potencial em prática, precisa coragem. Sem coragem a gente recua, né? A gente tem medo, a gente tem inseguranças. Eu sou bastante insegura. Mas todas as vezes que eu me propus a fazer, eu vi a glória de Deus. Todas as vezes que eu disse sim ao Senhor, eu vi acontecer. Porque não somos nós quem fazemos, é Ele. Né? A gente só precisa acreditar. Se a gente não acredita, a gente impede. Como disse esse versículo de Isaías. Não o impeçais, mas a gente muitas das vezes impede sim o agir de Deus nas nossas vidas e deixa de abençoar as vidas, aquelas pessoas que precisam, como naquele sonho daquela moça aprisionada. A gente deixa de fazer aquilo que a gente não tem o direito de tirar das pessoas a bênção de receber de Deus o que Ele nos confiou. É algo específico para cada uma de nós. A armadura de Saul não serviu para Davi. Deus tem uma armadura para cada uma de nós. Deus tem propósitos para cada uma, segundo, né, os desígnios dele. Então, cada uma ele estabeleceu algo. A umas ele dá mais de um talento, o tesouro depositado, ainda como vasos de barro, porque nós somos frágeis, nós temos nossas dificuldades. Nós, como mulheres, sabemos disso. Temos fases da vida muito difíceis que nós sabemos que depois de uma certa idade, né, a gente tem a menopausa e muda, né, as questões hormonais mexem muito com o nosso emocional, mas com tudo isso, com toda essa fragilidade, por sermos considerados como vasos de barro, há um tesouro grandioso dentro de nós, um potencial que a gente precisa liberar, que a gente precisa desenvolver, buscar, investir. Porque sem investimento, sem oração, leitura da palavra, aprender mais de Deus, obediência, se torna assim, quase que impossível, né? Fazer, cumprir aquilo que Deus preparou de nós, né? Nós precisamos alargar essa tenda, né? Alargar, expandir, desenvolver o nosso ministério dentro da vontade do Senhor, é claro. E isso só vai acontecer se nós acreditarmos, se nós entendermos que Deus realmente nos chamou para algo grandioso. Porque os servos de Deus na Bíblia, né, a Bíblia é muito verdadeira, a irmã Regina fala muito isso, que ela mostra as fraquezas, e por isso ela fala, eu creio na Bíblia cada dia mais, porque a Bíblia é tão verdadeira que ela mostra as fraquezas dos nossos irmãos, né, nossos antepassados. Então, todos aqueles que foram chamados para grandes coisas, eles mostraram sua insegurança, né? Moisés, Gideão, Jeremias, demonstraram fraquezas. Nós não somos diferentes deles, né? Nós somos como eles, vasos de barro, mas eles acreditaram e cumpriram. Então, isso daí é algo assim que a gente tem que entender que não somos só nós que sentimos isso, mas todos aqueles que acreditaram viram a glória de Deus e nós recebemos deles essa herança, esse legado que eles deixaram para nós, um legado de fé, e viram a glória de Deus. Então, toda vez que a gente crê no chamado de Deus, a gente vê a glória de Deus. Sempre acontece, né, aquilo que Deus propõe. É preciso fé. Por isso a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por mais simples que possa parecer aquilo que Deus nos confiou, a gente precisa acreditar, a gente precisa administrar com responsabilidade, com diligência, não menosprezar o que Deus nos entregou. Eu tenho um conselho, né, para vocês, né? Não retrocedam. Não retroceda, não recue naquilo que Deus confiou, naquilo que Deus te chamou para fazer. Faça.
porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não se agrada quando nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás. Por misericórdia, o Senhor me deu oportunidades, mas a gente não sabe até quando a gente vai ter oportunidade. Então a gente tem que fazer e confiar, e avançar e olhar para frente, não para trás, porque o céu é para frente, né? A gente não pode recuar, a gente não pode olhar para as dificuldades, a gente tem que trazer à memória, como é o tema, né, da nossa devocional, aquilo que pode nos dar esperança. Porque se formos olhar para as dificuldades, para o que passamos, para o que sofremos, fizeram conosco, nós não vamos avançar, vamos parar no meio do caminho. E estar parado no meio do caminho é algo assim muito difícil. Você vê que quando Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche, o povo está marchando até hoje. E quem fica à beira do caminho não acompanha essa marcha. Fica parado, paralisado e deixa de receber as bênçãos e ver a glória de Deus, os milagres que acontecem, e é doloroso. É doloroso parar, paralisar e não conseguir acompanhar a marcha. Então, vai com medo, vai com dificuldade, sabendo que quem está à sua frente não é qualquer um, é o Todo-Poderoso. Se você acha que não é capaz, não se preocupe, Deus vai te capacitar. Pregar, falar, né, não é fácil para mim, não é uma tarefa fácil, mas eu disse para Deus, nessa minha volta, eu falei, Senhor, todas as vezes que o Senhor me chamar, mesmo que eu não esteja me sentindo despreparada, mesmo que eu sinta insegurança, eu vou dizer sim. Mesmo que a palavra seja mais simples possível, dentro da minha visão, porque a palavra de Deus nunca é simples, né? Ela nunca volta vazia, ela sempre faz o que lhe apraz. Mas mesmo que eu esteja num momento que eu pense assim, eu não queria hoje, eu não estou preparada hoje, mas eu falei para Deus que eu vou dizer sim, todas as vezes que eu for chamada, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor, e ela tem poder para fazer coisas grandes que a gente nem vê, né? A gente nem vê o que ela tem poder para fazer, mas a gente tem que acreditar. Então, mesmo eu tendo mudado, tendo ido por um outro caminho, mesmo já tendo uma palavra pronta, mesmo que pareça simples, mas eu falei, Senhor, eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou, porque só a gente sabe, né? Quando a gente passa por um momento de caverna, de dificuldade, a gente sente a saudade de Deus, a saudade da igreja, a saudade dos irmãos. E quando você volta de outra forma. Você não volta da mesma forma. Você não é mais a mesma pessoa. E você entende que precisa cumprir aquilo que Deus te manda fazer. Então vai na tua força, como diz a palavra para Gideão, né? Vai nessa tua força, porque quem te fortalece é o Senhor, quem vai à tua frente é o Senhor, e que possamos falar como Moisés falou, se o Senhor não for à minha frente, eu não tenho como ir. E eu tenho dito isso para o Senhor, se o Senhor não estiver ao meu lado, se o Senhor não for à minha frente, eu não posso falar palavra alguma, eu não posso ministrar nem um versículo, Senhor. Então, o Senhor colocou isso no meu coração. Invista no teu ministério, se permita, alarga a tua tenda, faça a obra do Senhor, apesar de qualquer dificuldade. Que o Senhor vai estar cuidando dos teus, vai estar te protegendo, vai estar te abençoando. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, faça com amor. Faça crendo que o Senhor é quem está realizando, porque o realizar é dele, né? Não é nosso. Nós somos instrumentos, e como instrumentos temos que estar preparados como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. E que o Senhor nos fortaleça nesta noite, que possamos cumprir o chamado, o ministério, que esse tesouro valioso que está dentro de nós precisa ser liberado. Não esqueçamos disso, que precisamos liberar esse tesouro que está dentro de nós, né? Que mesmo com as nossas dificuldades e fragilidades, nós precisamos
entregar o que o Senhor nos manda. Amém? Eu tenho estado com a voz muito fraca. Que as irmãs possam estar orando por mim. Amém? E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Palavra que não foi nada simples, né, irmã? Não foi mesmo. Nada simples, não teve nada. Falou muito ao meu coração, chorei. O meu também, chorei. De simples não teve nada. Isso aí. Teve tudo, menos simples. Deus, né, ele fala através da simplicidade mesmo, né? Jesus, ele sempre falava as coisas simples, né, para que todos pudessem entender. Tanto que ele sempre falava em parábolas, né? Sempre falava de uma forma bem simplificada. Lógico que para alguns, né, ele falava lá em, parece que meio de códigos, né, para que eles não entendessem. Porque não era para eles entenderem mesmo, só iria entender aquele que estava no espírito, né? E assim hoje somos nós, né? Aquele que está no espírito, a palavra ela não volta vazia. Aquela que se permite, né? Aquele que se permite ser tocado pela palavra, ser tocado pela presença do Senhor, jamais volta vazio, né? E a palavra falou muito ao meu coração e, assim, sinceramente, como a irmã Ieda falou, né? A gente se sente pequeno, assim, realmente pequeno não se sente pequeno, o pó do pó, né? O pó do pó, né? Diante da grandeza de Deus, diante daquilo que Ele coloca em nossas mãos, né? E no iniciozinho da pandemia, eu falei com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, como que vai ser os planos, os projetos que nós tínhamos para esse ano? Vai ficar tudo parado, vai ficar tudo para trás, né? E o que o Senhor tem agora para a gente? E eu falei, quer saber? Eu vou ficar quieta na minha, porque eu também estou cheia de coisas na minha cabeça, cheia de incertezas, vou ficar quietinha. Aí Deus começou a ministrar no meu coração e falar para mim não largar, não largar, não largar. E vinha sempre aquele louvor, né, para não largar a rede. E eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, então, eu não vou largar a rede, né? Mas coloque pessoas que queiram também segurar essa rede, queiram também alargar a tenda, né? E Deus tem colocado vocês, irmãos, para tá junto, para estar me apoiando a Sociedade de Mulheres, apoiando a Débora Sampaio, a Débora Rodrigues, né? E vão ter momentos aí que realmente pode não estar nenhuma de nós três, mas eu tenho certeza que Deus vai levantar uma de vocês para estar assumindo o dia da reunião, sabe? Para que não pare realmente, tá? Porque as lutas são grandes, sim, né? Nós somos fracos, mas como a palavra do Senhor diz, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, que a gente possa, juntas, né? Como temos feito, trazendo sempre à memória aquilo que pode nos dar esperança para a glória de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando. Irmã Ieda foi uma bênção mesmo. Tá bom? Vou estar dando a oportunidade para a irmã Cláudia falar, que ela levantou a mãozinha, tá? E se outra irmã quiser falar também, pode falar, pode, né, expressar aquilo que o Senhor falou no seu coração. Se o tempo acabar e quiserem retornar, estaremos com o outro link, tá? Aí é o mesmo link, tá bom? Aí vou ficar aguardando aquelas que não puderem, amém, tá na bênção, tá bom? Amém? Falta um minuto. Se a gente parasse agora, já começasse a próxima. Falta 1 minuto e 49. Pode ser. Pode ser. Quer sair? Que aí eu dou oportunidade para a irmã Cláudia. Amém? Pode ser? Amém. Pode. Foi. Vamos lá. Foi.